Olá, meus irmãos e irmãs que vieram ao canal Fiat Voluntas Tua Brasil. O tema pela qual eu estou refletindo hoje, deste vídeo, o Senhor venha nos falar. Como o verdadeiro amor se esquece de si mesmo. O trecho se encontra no dia 10 de novembro de 1903, livro do Céu, volume 6. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole, mãe, da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Aqui o Senhor vem a nos falar, né? O verdadeiro amor se esquece de si mesmo e vive do interesse da pessoa amada. Olha que riqueza e que verdade, né? Se a gente for pensar, quando nós amamos alguém, nós nos sacrificamos pela pessoa amada. Nós sacrificamos por aquela pessoa que nós amamos, né? Os santos, né, que nós conhecemos da igreja, que viveram na santidade humana, o quanto eles sofreram por amor a Deus, né? O quanto que eles sofreram, quanto eles amaram a Deus nas pessoas, amaram a Deus na vocação que eles tinham, amaram a Deus nas circunstâncias que eles viveram, situações difíceis, grandes sofrimentos. Alguns foram martirizados, né? Outros passaram por sofrimentos na saúde, enfim. Os santos nos deixaram este testemunho de amor a Deus, de amor à igreja, né? De amor em lutar pela verdade, por falar a verdade de Deus, a verdade do Evangelho. E aqui o Senhor vem a nos falar, por meio da serva de Deus, Luísa Picarreta, né? Numa realidade mais profunda. É incrível como no livro do céu, o Senhor, ele aprofunda assuntos que nós já podemos ter escutado, né? De santos, ou mesmo dentro dos ensinamentos deixados pela igreja, mas o Senhor, ele vem aprofundando, né? Principalmente nos primeiros volumes do livro do céu, ele aprofunda sobre alguns temas que já são conhecidos, mas o Senhor, ele aprofunda, né, nesse sentido de voltar ainda mais a Deus, né? A divina vontade neste caminho que o Senhor nos conduz por meio deste conhecimento, por meio dessas verdades, de nos levar cada vez mais a essa intimidade com Deus, essa profundidade com Deus. Essa santidade divina, ela tem esse caminho, né? De nós estarmos mais ainda com Deus, entendermos mais ainda esses ensinamentos de Jesus, que esses ensinamentos têm que ser colocados em prática. Não é só ler esses trechos, né? Mas colocar em prática aquilo que nós aprendemos por meio desses trechos. O quanto que o Senhor nos ensina por meio desses trechos, colocando em prática, né? Nos levando cada vez mais a amar a Deus, né? Nos levando cada vez mais a entender essa santidade divina que o Senhor vem nos apresentar, né? Nós somos essa geração que o Senhor colocou em nossas mãos este conhecimento e graças por amor do Senhor, nós temos acesso a este material gratuito na internet. Quem tem condições de acessar, né, no site divinavontadebrasil.com, lá tem todos os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta, aqui na comunidade, né, quantos irmãos que partilham sobre esses escritos, suas vivências por meio desses escritos, né, seus aprendizados, sua prática na vida, por meio desses ensinamentos de Jesus. Olha só quantos recursos que o Senhor nos oferece, né, para adentrarmos cada vez mais nessa obra, nessa grande obra que é vida,
Não é simplesmente um escrito em si, mas é um livro que vem do céu, literalmente, porque é o próprio Jesus que vem a nos comunicar essas verdades a nós, né? Então, aqui o Senhor vem nos falar sobre essa questão. Ele fala à serva de Deus, Luísa Picarreta, e a nós. Minha filha, o verdadeiro amor se esquece de si mesmo e vive nos interesses, às penas e a tudo que pertence à pessoa amada. Então, quem realmente ama, né? Quem realmente ama a Deus, a pessoa se esquece de si, né? Não fica preocupado com si, até nas coisas básicas necessárias, a pessoa acaba não se preocupando. A pessoa fica tão abandonada em Deus que ela se preocupa só com as coisas de Deus, em fazer aquilo que o Senhor quer que ela faça, né? Em levar o conhecimento da palavra, o conhecimento dessas verdades às outras pessoas, em mostrar Jesus às outras pessoas, tantos que não conhecem a Deus, né? Então, a pessoa, quando ela realmente ela ama a Deus, ela esquece dos seus próprios interesses, até mesmo das suas próprias necessidades, que ela confia que Jesus cuida dela. E Jesus sabe de tudo, né? Como o Senhor fala também a nós no Evangelho, né? Buscais primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Que nós poderemos dizer aqui, né? Buscai a divina vontade. Buscai conhecer a divina vontade. O Senhor, ele cuida de tudo. O Senhor sabe de tudo que nós precisamos. O Senhor conhece cada uma das nossas realidades, porque o Senhor vive conosco. O Senhor está conosco. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que é melhor, né? O nosso coração tem que estar voltado inteiramente a Ele, a querer agradá-lo, né? A querer fazer aquilo que Ele quer que façamos. Isso que eu acho a grande riqueza dessa santidade. Essa consciência, né, de que o que importa é o que Deus quer. O que importa é fazer Jesus feliz. O que importa é agradar a Deus. Isso que importa, né? O que importa é o divino. O que importa é os interesses de Deus. Claro que Deus, ele atua diante da nossa realidade, Deus atua diante do nosso dia a dia, da nossa humanidade, né? Os acontecimentos pelos quais vivemos, a ação divina, ela se faz presente, ela se faz viva dentro da nossa humanidade, dentro da nossa realidade, não é algo distante de nós, não. É na nossa realidade que essa ação divina se faz viva, presente, né? E é por meio de nós que ela quer atuar, que ela quer se fazer presente, viva diante daquilo pelo qual nós vivemos, porque Jesus Cristo quer viver em nós, né? Jesus Cristo quer reinar em nossos corações, em nossa vida. E é tudo que pertence à pessoa amada. Então, até os sofrimentos, as penas pela pessoa amada, acolher o sofrimento que o Senhor vier a nos mandar, né? E também se oferecer diante do Senhor, mesmo passando por sofrimentos, para a glória dele, né? Fazer trabalhos para Deus, para a glória dele, mesmo que venha a passar por sofrimentos, contrariedades, faz parte, né? Faz parte, o Senhor também passou, Jesus durante o período dele na terra, quanto que o Senhor não passou por contrariedades, perseguições, dificuldades, faz parte, né? Então, aceitar passar por tudo isso como o Senhor passou. Assim, a Luísa fala, Senhor, como se pode esquecer de si mesmo enquanto sentimos tanto? Não é que seja uma coisa distante de nós, ou bem dividida, que facilmente se possa esquecer realmente. Jesus, nós sentimos Jesus em nós, né? Nós sentimos a presença de Deus em nós, né? Temos essa certeza da presença de Deus em nós, atuante. E de novo acrescentou que aí está o sacrifício do verdadeiro amor, porque enquanto se tem a si mesmo, deve viver a tudo que pertence à pessoa amada. E mais, se recorda de si mesmo, esta lembrança
deve servir para se fazer principalmente em como poder se consumir-se pelo objeto amado, e o amado se vê que a alma se dá toda a ele, a saberá recompensar bem, dando-lhe todo a si mesmo, olha só. A alma que se dá a ele, ele se dá todo a alma, fazendo-a viver de sua vida divina. Olha só, fazendo-a viver de sua vida divina. A vida de Jesus na pessoa, né? A vida divina na pessoa, atuante na pessoa, quando acontece essa efusão da vontade humana com a vontade divina. Assim que quem tudo esquece, tudo encontra. Além disso, é necessário ver a diferença que há entre o que se esquece e o que se encontra. Esquece-se o feio, encontra-se o belo. Esquece a natureza e encontra-se a graça. Esquece-se as paixões e encontram-se as virtudes. Esquece-se a pobreza e encontra-se a riqueza. Esquece-se a ignorância e encontra-se a sabedoria. Esquece-se o mundo e encontra-se o céu. Assim Jesus nos fala, né? Esquece o feio e encontra-se o belo. Não olhar para nós, né? Não ficar olhando para nossas fraquezas. Não ficar olhando para as nossas debilidades, para as nossas misérias. Quando eu li aqui, agora Jesus me fez lembrar que ele falava isso ao meu coração, né? Não fique olhando para si. Volte a olhar para mim. Volte a olhar para mim, para aquilo que eu te peço para você fazer. Volte a olhar para os estudos, para esses ensinamentos. Volte a olhar no seu trabalho de divulgar essas verdades. Volte o olhar para mim, né? Hoje mesmo passei por essa experiência e eu colocava Senhor, né? Porque diante das minhas fraquezas, Senhor, eu ficava olhando, né, para minhas fraquezas e não pode. Claro que nós temos consciência quando nós pecamos ou quando nós fazemos algo que desagrade a Jesus, né? Mas não podemos ficar olhando para nós mesmos. Nosso olhar tem que ser em Jesus, em sempre estar no Senhor, né? É na nossa pequenez que o Senhor atua, é nas nossas fraquezas que o Senhor atua. Pedir perdão, sim, pedir perdão ao Senhor, mas não parar diante disso, continuar incansavelmente continuando, caminhando, prosseguindo com tudo aquilo que o Senhor, tudo aquilo que nós temos, né? Todo o nosso ser, aquilo que nós temos, inclusive nossas fraquezas, nossa pequenez. Prosseguir, né? Não desistir, prosseguir, prosseguir. E é que o Senhor fala: esquece a natureza, encontra-se a graça. Esquece aquilo que você vê como empecilho, né? Aquilo que você vê como uma limitação, talvez, né? Alguma limitação, algo que talvez para o nosso olhar humano não tem valor, não tem jeito, mas não. Diante daquilo que da nossa natureza possa ser pequeno, né? Possa com o olhar humano não ter valor, mas tem valor. Temos que ter esse olhar espiritual, tem todo o mover divino atuante. A divina vontade, ela está atuando na criação. A divina vontade está atuando diante das criaturas. A necessidade de ter esse olhar espiritual, né? De ver a graça de Deus, de ver aquilo que o Senhor está fazendo, né? Ter esse outro olhar, esse olhar de gratidão por toda a obra que o Senhor está fazendo. Hoje eu passei por uma experiência interessante, né? Porque a gente às vezes, né, tem em mente algumas coisas que vão ser feitas durante o dia. E hoje eu tinha em mente fazer algumas coisas. E diante de algo que eu estava para fazer com a minha família, acabou não dando certo. Aí eu tinha essa certeza no meu coração. Não era da vontade de Deus. Não aconteceu porque não era da divina vontade que acontecesse. E foi muito bom porque eu também pude colocar isso como testemunho. Testemunho da minha família. Não, não era da vontade de Deus.
Não era. Se não aconteceu, porque não era da vontade de Deus, né? Então, assim, ter esse olhar da graça, da atuação divina, da ação de Deus. Esquecem-se as paixões, encontram-se as virtudes. Esquecem-se as paixões, né? É olhar no Senhor, é olhar naquilo que o Senhor quer, nas grandezas de Deus. Esquece-se a pobreza e encontra-se a riqueza de Deus, a riqueza das coisas de Deus. Esquece-se a ignorância e encontra-se a sabedoria divina. O Senhor nos dá sabedoria, né? Nossa inteligência, nossa memória, né? Todo o nosso ser, quando está unido a Deus, né? Nessa fusão da nossa vontade com a vontade divina, a sabedoria de Deus que é nos dada, né? A sabedoria divina que é nos dada, conforme a gente vai tendo consciência dessas verdades, conforme o próprio Espírito Santo de Deus vai nos iluminando, né? Nos clareando nossa mente na compreensão dessas verdades, no entendimento dessas verdades, adquirindo essas sabedorias divinas. Esquece o mundo e encontra-se o céu. O céu, sim, o céu. É possível ter o céu nos nossos corações. É possível ter o céu em nossas almas, nossa vida. A partir do momento que essas verdades se tornam vida em nós, né? Que essas verdades se fazem vida diante da nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos atos. Quando formos meditando durante o dia, às vezes, diante de algumas situações, e lembrando, né, entendendo a ação de Deus diante daquilo, falando para as pessoas, testemunhando para as pessoas, colocando em prática esses ensinamentos, é realmente o Senhor construindo esse céu em nós, construindo esse reino em nós. Tem um trecho, né, que o Senhor fala aqui no livro do céu sobre essa questão, que cada alma é um reino onde ele está plantando, né? Onde ele está atuando, onde ele está fazendo a obra dele. É ele que faz a obra. É ele que opera a obra em nós, não é por nosso sacrifício humano. Não é por nosso sacrifício humano, é obra de Deus, claro que tem a nossa parte, né? É a nossa parte com Deus, é a nossa parte com a graça, mas é pela graça, é mérito de Cristo. Amém? Fiat.